E aí, pessoal, hoje é dia 1 de maio, primeiro do mês, dia 1º de maio de 2022. Estamos aí no 13º passo para cumprir o que está escrito aí em Provérbios 23. Compre a verdade e não a venda. Sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento, o conhecimento, a prudência, depende da versão que você lê, muda um pouco, mas todas essas coisas são necessárias para que nós tenhamos não somente uma vida de qualidade aqui embaixo, na terra, mas também venhamos a agradar a Deus. Olha, conforme esse projeto vai evoluindo, né? Todo dia 1, 10 e 20 a gente grava vídeo, a cada 10 dias, eu percebo cada vez mais que se nós não controlarmos o nosso coração, eu queria insistir nisso, é muito necessário e importante que todos nós, incluindo eu mesmo, perceba que a Bíblia afirma categoricamente que o coração do ser humano é extremamente mentiroso. A Bíblia diz em Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Extremamente corrupto. Eu te afirmo, sem medo de errar, que 99,9% dos seus problemas e dos meus problemas são causados pelo nosso coração mentiroso. Toda vez que você der vazão, toda vez que você der ouvidos ao seu coração, você vai entrar numa furada. Talvez você ouvindo esse vídeo, você não consiga compreender o que eu estou tentando dizer. Porque você pensa que eu estou falando desse órgão aqui dentro, chamado coração, que é uma bomba aonde bombeia o nosso sangue. Eu não falo necessariamente desse órgão, mas eu me refiro aos sentimentos, eu me refiro às tendências, eu me refiro às inclinações que todos nós, homens, mulheres, independente, todos nós temos inclinações. Nós inclinamos. O que é a inclinação? É você gostar de alguma coisa. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tendo a andar nesse caminho. Tudo isso é a vontade do seu eu, que nós chamamos, o meu coração está pedindo para eu fazer isso. Eu senti vontade de comer isso. Eu senti vontade de fazer isso. Eu senti vontade de fazer aquilo. Enquanto você for refém da sua vontade, do seu querer, o que vai acontecer? Você vai criar problemas para você mesmo. Por quê? Aí você provavelmente está se perguntando, tá, mas se eu não ouvir a mim mesmo, se eu não seguir as minhas inclinações, se eu não seguir a minha própria vontade, o meu querer, os meus desejos, se eu não me render ao que eu quero, como é que vai ser a minha vida? Eu vou fazer o que então? Você vai se render não a uma igreja, não a um pastor, não a um bispo, não a uma instituição. Você vai se render à vontade de Deus, que está plenamente escrita na palavra de Deus na Bíblia. Aí vem as pessoas, mas a Bíblia foi escrita por homens. Diz a Bíblia que ela foi escrita por homens, porém inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito de Deus. Esse versículo, por exemplo, compre a verdade e não a venda,
Sim, a sabedoria, a disciplina, o entendimento foi escrita por Salomão, porém foi inspirada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus inspirou Salomão a escrever isso. E veja quão corrupto é o coração, porque ele mesmo escrevendo tais palavras, ele mesmo foi vítima do seu próprio coração que o enganou. Leia o livro de Provérbios e entenda, tenha esse querer, esse desejo de compreender os caminhos de Deus. O que eu estou tentando dizer em uma frase é, você não vai conseguir comprar a verdade enquanto você ceder à voz do seu coração. A voz do coração pede vida louca. A voz do coração pede para você buscar a felicidade em algum entorpecente. O problema é que você usa aquele entorpecente, seja ele qual for, e aquele entorpecente pode até lhe dar uma alegria momentânea, passageira. Eu estou lembrando aqui de um rapaz pintor de carro, onde eu levei a minha caminhoneta para dar um retoque, e por um mês, 21 dias, quase um mês, ele se encontrou fechado. Eu fui num dia, cotei, nós fechamos ali o preço. Quando era o dia para eu levar o carro, ele estava fechado. No dia seguinte estava fechado. No terceiro dia, aí eu perguntei para os vizinhos e eu descobri que, infelizmente, ele tem o vício do álcool que o domina. E quando ele bebe, ele fica dias bebendo, dentro mesmo da oficina, trancado, só consumindo álcool. Durou 21 dias para ele reabrir as portas, e quando eu fui falar com ele, ele tremia. Ele tremia. Por quê? Por causa da abstinência. Quer dizer, por que você se entrega a esse vício? Ah, porque é mais forte do que eu. Sim, eu entendo que você precisa de uma ajuda. A pessoa, quando está assim, dependente, ela precisa de um suporte. Mas, não dando desculpas, sim, é necessário alguém que o ajude, porém, ao mesmo tempo, essa pessoa tem que cair em si, conforme a palavra de Deus diz do filho pródigo, caindo em si e perceber esse álcool, essa droga me causa uma alegria, mas alegria momentânea. Eu preciso beber mais, aí a alegria volta. Aí passa, aí eu preciso beber mais. E é o fundo do poço. Então, enquanto você der vazão ao seu coração, ele estava meses sem beber. Quando bateu aquela vontade de beber, fala, poxa, e se eu tomasse só uma? Ele deveria ter repreendido ele mesmo. Ele deveria ter força de vontade, falando, não, eu não quero, eu já experimentei, eu sei como que é isso, vai dar ruim, está amarrado. Se ele não conhece o nosso falar de estar amarrado, ele tem que ter força para falar, eu não quero essa vida. É isso que é comprar a verdade. É você dizer não para você e dizer sim para a vida. E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eu quero bater nessa tecla. 13º vídeo, compre a verdade. Como? Como é que a gente vai comprar a verdade? Só existe uma maneira. Pare de ouvir a voz do seu coração. Pare. Não seja mais guiado pelo seu coração. Seja guiado pela palavra de Deus. Compreende? Seja guiado pelos mandamentos de Deus. Compre uma Bíblia, pegue a Bíblia, leia, mesmo que você não compreenda, escolha um livro, se envolva com as coisas de Deus. Deus vai providenciando forças para você ouvir a vontade dele. Se você analisar toda a humanidade, desde o primeiro homem até hoje, o que desgraçou a vida dele foi ouvir o seu coração. Por que que Eva cedeu à tentação de comer o fruto? Eu estava pensando nisso. Eu vou fazer uma pergunta para você.
Você acha que no paraíso, quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem e a mulher no paraíso, quantas árvores frutíferas você pensa que havia naquele paraíso? Vamos dizer algumas: laranja, pera, maçã, banana, melancia. Citei apenas 5. Kiwi, mamão, melão. Só aqui são 7. Jabuticaba, que eu gosto muito. Será que tinha jabuticaba? Tantas frutas. Frutas que nós nem conhecemos. Tinha ali naquele paraíso, eu não tenho medo de errar, que havia mais de 100 tipos de árvores frutíferas. Faz uma pesquisa aí no Google, coloca lá quantas frutas existem, quantos tipos de frutas existem no mundo. Então, aonde eu quero chegar? Adão e Eva estavam naquele paraíso, havia uma abundância de frutos, de castanhas, e apenas uma, Deus falou: esta daqui você não toca. Nessa árvore você não toca, não coma do seu fruto desta árvore, porque certamente morrerá. Então, vamos colocar que havia 100, 99 ela podia consumir, 1% ela não podia consumir. Ela tinha 99, uma ela não podia. Por que que ela foi justamente tocar naquela? Ah, mas foi o diabo, a voz do diabo que veio e a convidou. Sim, o diabo faz o papel dele, de nos convidar a errar, a desgraçarmos a nós mesmos. Só que ela deu vazão ao seu coração. Ela deu vazão, ela concordou com o diabo. O diabo veio, assoprou e ela concordou com o diabo. Ela poderia ter falado: não, Deus me deu tudo isso. Deus me deu a vida, Deus criou tudo. Eu tenho tudo, eu tenho 99% de chance de acertar. Eu não vou comer desse fruto. Ela podia ter clamado a Deus e falado: Deus, hoje aconteceu uma coisa atípica. O que aconteceu? Veio aqui a serpente e veio falar que se eu comesse desse fruto eu ia ser um Deus conforme o Senhor é. Ela podia ter buscado Deus, o seu Pai, o seu Criador, e desabafado com Deus, e Deus tomaria a devida providência. Então, o seu coração, amigo, amiga, é o que te desgraça. Às vezes você escolhe o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado, namorada, a pessoa que você escolhe baseado nas aparências, na força do homem, no modelo do corpo, no shape, né? Aquilo ali te atrai, olha que bonito. Só que você não conhece a mente, a mentalidade, a forma que aquela pessoa pensa. E aí você insiste porque você está atraído pela aparência. Só que não bate o pensamento. E aí a sua vida é só um inferno, verdade. A gente vê isso todos os dias nos noticiários. É um inferno. Por quê? Porque o teu coração disse que a aparência, ela é mais importante do que o intelecto, do que conversar com a pessoa e a pessoa ter uma afinidade, ter um pensamento alinhado com o seu. Pense nisso, amigo. Pense em tudo isso que eu estou te falando. Para você ser salvo, Jesus disse certa vez: entrai pela porta estreita. A porta estreita é justamente aquelas pessoas que não ouvem o seu coração, mas que dão ouvido à palavra de Deus. Tá bom? Então a senha de hoje, eu vou colocar a senha aí. Provavelmente você já assistiu, a senha ela apareceu aí no meio do vídeo. Deus abençoe e a gente se vê daqui 10 dias. Compre a verdade. Um abraço. Me ensina a descer, Senhor, para alcançar
ti, Senhor.